Olá, Gabriel, tudo bem? Então, vamos lá. A minha tela já está compartilhada com vocês, tá? Então, eu já carreguei aqui a planilha de ontem, tá bom? Onde a gente parou aqui nas funções, né? E eu dei uma incrementada aqui nessas opções, das caixas de opção aqui, tá? E eu botei janeiro, fevereiro, março e abril. Eu tentei fazer com que tivesse algum significado esse formulário aqui para vocês, tá bem? Não só mostrar as informações em si, que é o mais comum, né, da gente acessar uma base de dados e apresentar esses dados de forma mais organizada, né? Então, se fosse, por exemplo, fazer uma consulta aos dados de vocês, né, como está lá na outra planilha, que eu chamei de, eu não chamei de, é do controle das notas. Que é aqui na consulta, aqui então vocês têm os dados todos de forma linear, forma de registro de uma tabela, e aqui então essas informações disponibilizadas de uma outra forma, tá? Mas esses dados todos é pego aqui do aluno, e esses dados aqui são pegos então aqui desta linha aqui, ó, que é o resultado da avaliação, tá? A nota da avaliação e da atividade. Então, eu tenho L nota atividade e tenho L nota avaliação. Então, se eu selecionar aqui essa lista, ó, ele vai mostrar esse intervalo. Então, aqui está ele, tá? E se eu pegar o nota avaliação, ele vai para essa guia de avaliação aqui, ó. Está aqui embaixo, tá? Como eu ainda não preparei esta guia aqui, mas ele já está preparado para quando eu ajustar esse layout aqui, para a avaliação de Excel de vocês, esses valores já vão ser preenchidos e automaticamente essa tabela aqui também é preenchida e automaticamente esse valor aqui também é preenchido, tá? Então tem lá índice, nota de avaliação, o valor do registro, tá? Que é o registro correspondente a esta célula aqui, que é a F5, que ela aparece aqui debaixo como a gente viu ontem, tá? Então, isso aqui tem um significado, né? Eu mostrar dessa maneira aqui. Mas já essa outra aqui, qual é o significado de eu ter isso daqui? Não tem muita coisa, né? Só mostrar as coisas, né? Porque a própria tabela dinâmica me mostra essas informações todas se eu desejar, tá? Basta elas estarem lá na tabela de origem da minha tabela dinâmica, tá? Porque uma tabela dinâmica sempre, ela parte de uma tabela já existente, tá? Ou de um intervalo, tá? Eu posso não ter uma tabela na minha planilha e eu posso ter esses dados tabulados na forma de uma matriz. Então, eu seleciono essa matriz, esse intervalo, e também vai fazer, tá? Então, o que para o formulário aqui não tem diferença alguma eu ter tabela ou eu ter uma matriz, porque ele não vai conseguir usar os nomes que eu der lá para os meus campos, né? Eu vou ter que obrigatoriamente dar um intervalo desse campo. Então, tanto faz eu ter numa matriz ou estar numa tabela, tá? Mas sempre lembrando que a tabela me permite aplicar o conceito de referência estruturada, que é extremamente importante, tá? Vejam que eu já dei nomes a essas células aqui, ó lá, C texto mês e C texto despesa, tá? Isso aqui não tinha ontem lá para vocês e eu acrescentei essa nova informação. Ontem só tinha feito com vocês o texto. Eu coloquei agora um outro significado a esse formulário aqui, porque só mostrar as informações é chover no molhado, tá? Então, eu tenho que extrair alguma coisa boa dessa função toda aqui, desse recurso. Então, o que eu fiz? Eu criei as opções aqui do mês, ó, eu fui até abril, porque é onde eu tenho despesa, tá? Ó, março, abril, e aqui março de novo, tá?
Então, ela não está nem ordenada aqui. Eu poderia simplesmente vir aqui e ordenar pelo mês, ficaria tudo certo. Ó, já está pela data. Eu posso refazer esse ordenamento e aí vai ficar março e abril. Então, eu não tenho janeiro nem fevereiro aqui de despesas inseridas. Eu tenho despesas nesse mês, mas eu não coloquei aqui nessa tabela, tá? Porque a intenção não é eu botar todas as minhas despesas aqui na tabela, é eu ter uma tabela com informações para poder trabalhar os recursos do Excel, tá bem? Então, aqui eu tenho, então, a definição ó, das despesas dos meses de abril, ó, de quem? Do Kroloff, tá? Do Kroloff. Então, aqui pegou quem? Aqui esse valor aqui não está batendo. Por que não está batendo? Ah, sim. Porque as despesas de abril do Kroloff são aquelas ali. Fechou. Então, as despesas de todo mês de abril, lá das minhas despesas, é o quê? É 591, tá? De todo mês. Mas, desses 591, só 251 são do Kroloff, tá? Então, se eu trocar aqui, botar, por exemplo, colonial, ah lá, já muda. Que despesa é essa aqui? Essa aqui é a despesa geral, ou seja, é a soma total dessa coluna aqui, tá? Independente de qual empresa eu fiz as compras e de qual produto, tá? Então, essa despesa aqui é a geral, tá? A total, ou seja, tudo que eu já gastei em todos os meses, tá? Independente do mês, se é março ou se é abril, tá? Então, mas aqui, ó, eu estou escolhendo o mês. No mês de abril, eu gastei 591 também do total, do mês de abril. Então, significa que em março, eu gastei o quê? Esses 1.127 menos os 591, tá? Que dá 600, dá mais alguma coisa, né? Vamos trocar aqui então para março. Pronto, olha lá, 971, tá? Se eu juntar um com o outro, não tá batendo. Por que que não tá batendo? Quem é o L2? Ah, eu já botei uma especificação aqui. Eu já mexi tanto nessa planilha. Bom, não importa. Depois eu acerto ela, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu dei um significado para essa opção aqui. Tá? Isso aqui chama-se caixa de opção. Então, conforme eu vou escolhendo aqui, ó, eu botei aqui, ó, a referência que ele faz, tá? E aqui, ó, eu botei o quê? Olha lá, está se referindo ao L4, tá? Então tem aqui, ó, índice N-mês 4. Então ele vai pegar aquele índice lá e vai jogar aqui o mês daquele lá, tá? Aí, se eu trocar para fevereiro, ó, muda para 2 lá, e fevereiro aqui. Se eu botar março aqui, vai 3 lá. Então, eu poderia aumentar esta minha área aqui embaixo do meu formulário e colocar essas caixas de opções aqui logo abaixo. E eu, então, iria clicar no mês e somente o mês estaria selecionado, tá? Então, ele joga aqui. Quem faz essa daqui? Essa aqui pega, olha lá, o índice do L nome fantasia de L2. Quem é o L2? A empresa, ó. Então, ele está jogando esse valor aqui, ó. Quando eu troco aqui, ó, muda lá em cima. Então, essa célula está associada a quem? A essa caixa de combinação aqui, tá? Então, muda lá, muda todo mundo. Por que que não aparece valores aqui, ó? Porque daí eu não tenho, ó. Eu não gastei, ó, com Big em abril. Eu gastei em janeiro? Não. Gastei em fevereiro? Também não. Gastei em março? Gastei. Tá? Então, foram esses valores aqui. O que que eu gastei no colonial? E por que que aqui não trocou? Aqui era para ter trocado. Aqui era para ter trocado. Eu vou descobrir o que que houve.
que eu estou fazendo aqui? Eu estou apresentando duas funções para vocês, que eu vou botar aqui, ó, que é o soma C e é o soma CS, tá? Isso aqui é tudo maiúsculo, gente. Soma CS. Então, vamos fazer como o Excel gosta. São essas duas funções aqui. Nós já vimos qual? A função C, né? Já vimos a função C. Se determinada condição der como resultado verdadeiro, faz esse argumento. Se esse resultado der falso, faz o segundo argumento, tá? Essa é a função C. Então, a gente usou a função C onde? Lá na numeração do item, né? Se o valor da data for nada, não faz nada. Se não, faz o lim menos o lim no índice do cabeçalho, tá? Aqui eu não botei, mas vamos botar. Então, aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem o que eu estou vendo. Só demonstração da... Aqui. Então, aqui estou na célula A2 e lá está a função sem o C, a função C. Então, como é que é a função C? É a função e o teste lógico. O que eu vou testar aqui? Eu vou testar a data. Então, se este campo aqui, ó, já botou arroba data, se isso aqui for, que é o teste lógico, igual a nada, significa o quê? Que não tem uma data lá. Então, se não tem uma data, provavelmente eu não tenho o resto todo, tá? Então, eu preciso primeiro ter a data para poder colocar as demais informações e ele, então, numerar, tá? Então, se a data for igual a nada, ou seja, esse resultado é verdadeiro, ali está dando falso, né? Então, quando der falso, olha lá, valor se falso, você tem que fazer a forma. E se for verdadeiro, ou seja, se não tiver lá, nada lá, ele não tem que fazer nada. Então, por isso que a gente bota, se o valor da célula igual a nada, não faz nada. Porque quando ela não é nada, o resultado dá como verdadeiro. Então, se o resultado deu verdadeiro, não faz nada. Essa é a argumentação aqui, ó. Quando eu clicar aqui, ó, olha lá, o valor se verdadeiro. Ele não tem que fazer nada. Então, tem coisa aqui? Tem. Então, isso aqui é falso. Porque data é igual a alguma coisa. Tá? Então, ela não é igual a nada. Então, isso aqui dá como falso. Se tem alguma coisa, tem que fazer lá a função lim menos o lim do cabeçalho. Se não tiver nada aqui, ó, nada igual a nada, isso é verdadeiro. Então, se isso é verdadeiro, ele vai fazer esse argumento de valor ser verdadeiro, que é justamente não fazer nada. Tá? Por isso que a gente bota aspas e aspas, tá? Aspas duplas. Então, quando eu tirar daqui, ó, 22 do 3 é igual a nada? Não, é diferente de nada. Então, vamos lá fazer. Tá bem? Falta um parênteses, que é fechar o C. É o que está me pedindo aqui, tá? Eu botei o C aqui no início, ó, e não fechei. Então, é só fechar aqui e resolvido o problema. Agora é só copiar isso aqui para baixo. Mundo acertado. Muito bem. Essa é a função C que nós vimos. Agora nós vamos ver a função soma C. A gente já viu a função conte C. Olha lá no Moodle. Assim que ele entrar. Nós temos as funções condicionais, ó, a C, tá bem? E eu vou apresentar para vocês a soma C. Eu acabei não colocando aqui, que eu achei que eu não viria isso com vocês, tá? Mas eu vou ver porque tá caindo de madura aqui, tá? Então, eu soma CS. Eu vou ver as duas ali. Depois eu até acrescento informações nos slides, tá? Porque ela tem o mesmo critério lá do contar, ó. O conte C, tá? Eu tenho o conte C e eu ainda tenho o conte CS. O conte C é uma condição. O conte CS, ele vai adicionando condições. Se isso. Então, conta se isso for verdadeiro. Então, conta. Aí, o que é o conte CS? Conta isso daqui, se isso for verdadeiro, se isso for verdadeiro e se aquilo também for verdadeiro, tá? Então,
Aí vocês vão ter que entender, quando entra no Conte CS ou Soma CS, vocês vão ter que entender os operadores lógicos, A e E. Aí vocês vão ter que lembrar da tabela verdade da matemática, lá quando vocês viram lógica. Quando eu tenho operador lógico E, só é verdadeiro, o E só é verdadeiro quando todas as opções são verdadeiras, tá? Tendo uma falsa, é falso, tá? No o operador lógico ou, para ser verdadeiro, basta uma verdadeira. Aí dá verdadeiro. Só vai ser falso quando todas forem falsas, tá? Duas, três, seja o que for, tá? Então, a tabelinha verdade, aquela é verdadeiro, verdadeiro, dá como estado verdadeiro. Verdadeiro e falso dá verdadeiro. Falso e verdadeiro dá verdadeiro. Falso e falso dá falso. Isso para o ou. Para o e. Verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso, falso e verdadeiro. Falso, falso, falso. Falso. Tá? Então, ele vai ser falso em qualquer uma das situações em que um deles for falso. Para ser verdadeiro no e, isso e isso, todas têm que serem verdadeiras, tá? Então, a lógica, ela aplica a mesma lógica da matemática, isso aqui é computação, tá? É aplicação matemática pura aqui para fazer conta, tá? Então, eu só tenho que ter cuidado com esse conte CS, porque ele vai fazer o resultado verdadeiro, e aí nessa comparação ele vai aplicar o operador lógico e ou, tá bem? Se eu não colocar, se eu não especificar, ó, eu quero isso ou isso, ele vai fazer de forma automática a aplicação da tabela verdade, tá? Então, aqui está o conte C, que é fazer, por exemplo, eu contei lá somente os zeros, né? Lembra, Mariana, quando eu fiz lá para saber quem era o maior, o menor, eu contei quantos zeros. Então, conta C o valor igual a zero. Então, ele me contou, eu dei um critério para ele, ó, tem que ser o zero. Ele achou o zero, ele contou. Achou o zero, contou. Tá? E o conte CS, eu poderia colocar, eu quero zeros e uns. Então, se for zero ou for um, conta. Não, eu quero contar ao contrário, eu quero contar agora o zero e o um. Aí eu tenho que especificar, ó, e esse daqui, tá? Gente, vocês têm que pôr menores, tá? No site da Microsoft, exemplos. Seria redundante eu aplicar aqui na PNP, tá? Então, no dia que vocês quiserem usar, vocês já têm o link, vão lá. É fácil de aprender, não tem mistério nenhum, tá? Tanto é que eu não estou vendo aqui, não estou esmiuçando com vocês, tá? Então, aqui as funções condicionais, a C e a soma C, e aí eu vou também introduzir a soma CS. Então, soma C, um único critério, e o soma CS, mais de um critério, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Eu quero aqui, ó, o mês de março, tá? O que que ele está fazendo? Eu quero que ele calcule as despesas do mês de março. Então, ele vai ter que somar o campo V total, ele vai ter que somar esse campo aqui somente se este campo aqui for o mês escolhido lá. Então, se ele vai comparar essa linha, tem o mês lá que está definido? Tem, soma. Essa tem? Soma, e assim vai indo, tá? Então, eu botei aqui, ó. Eu vou copiar aqui para fora para a gente entender, tá? Vou botar aqui. Acho que fica melhor para você. Pessoal, todos vocês estão enxergando aqui, ó, o que eu preciso aumentar aqui. Deixa eu ver se aumentar, se vai ficar muito ruim. Aqui tá, ó. Tá com... Essa forma eu tirei aqui dessa célula, tá? Então, o que ele está fazendo? Ó? Inclusive, aqui eu não precisaria ter o consulta aqui. Por que que ele botou esse consulta aqui? Porque eu tive que ir lá na tabela mês, lá na tabela de despesas, para pegar o mês lá, o campo, tá? Diz que ele botou, mas isso aqui não tem necessidade. Então, isso daqui eu posso tirar. O resultado vai ser o mesmo, tá? Bem, o que que eu estou fazendo? Agora eu consigo ver melhor. Ó,
Aqui eu vou tirar o consulta também. Acho que agora aqui eu consigo. Então, esta célula aqui contém esta fórmula aqui. O que, que ele está fazendo, gente? Vamos entender. Quando eu estou usando aqui a função soma C, ó, igual a soma C, olha lá, o que, que eu tenho de parâmetros? Eu tenho um intervalo, tá? Vejam bem, eu tenho dois intervalos. Eu tenho intervalo no qual eu quero analisar e eu tenho intervalo no qual eu quero somar, tá? Então, quem é esse intervalo e quem são os critérios? Então, é a condição. Então, lá no campo mês da tabela de despesas, esse é o intervalo. Olha lá, ponto e vírgula está ali, ó. Então, tabela de despesas, campo mês, ponto e vírgula. E aí ele vai me colocar quem? Ó, o critério. Quem é o critério? O F12. Onde é que está o F12? Está bem aqui embaixo, aqui, ó. Tá? Olha lá, F12, tá? Então tá aqui o F12. O que, que eu estou dizendo? Então, soma o intervalo do mês para o mês que é igual a quem? A março, que está aqui embaixo, tá? Então ele vai verificar. O mês é março? É. O que, que eu tenho que fazer então? Lá o intervalo de soma. Então, lá na tabela de despesas, o campo valor total. Isso é o que ele vai somar. Então, ele vai pegar. Essa coluna é março? É. Soma aquela lá. Essa célula é março? Soma aquela outra. Essa é março? Soma. Essa é março? Não. Passa adiante. Essa é? Soma. Essa é? Não. Pula. E assim ele vai fazendo, tá? É o que faz essa soma aqui, ó. Esse soma C. Ele vai pegar somente as despesas do mês que está aqui definido, tá? E vai somar os valores lá do campo lá, V total, tá bem? É o que ele faz aqui. Eu vou cancelar porque não precisa. Então, é o que ele está fazendo aqui. O F12 é esse cara aqui, tá? Então, as despesas de março, ó. Despesas de março, tá? Mas aí, ó, é todo março, tá bem? Todo março. Aqui eu tenho a despesa total, ó, do conjunto da obra todo, tá? Do conjunto da obra todo. E aqui eu tenho, ó, as despesas de março do colonial, tá? Do colonial. Olha aqui, ó. Então, o que que eu tenho nessa célula aqui? Aqui agora eu já tenho dois critérios. Ele tem que ser de março e tem que ser do colonial. Então, aí quando tem mais de um argumento, aí eu tenho que sou obrigado a usar o soma CS, tá? Então, eu vou copiar também aqui a forma para vocês entenderem. Onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui. Então, vamos puxar esse cara para cá. Vai ficar mais fácil. Então, agora eu estou trabalhando com quem? Eu estou trabalhando com esta célula aqui, ó, tá? Então, esta fórmula aqui. Vamos ajustar isso aqui, então. E fazer na sequência. Aqui é só organizar, certo? Mania de professor de organizar as coisas. Então, aqui eu tenho. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Aí sai tudo. Tá bem, vamos assim mesmo. Assim a gente enxerga o todo. Então, aqui o soma CS a gente já viu. Vamos ver agora o soma C. Vamos ver agora o soma CS. O que que faz o soma CS? Ó, vamos botar aqui, ó, igual a soma CS. Ó, aqui ele já pede direto. O primeiro argumento não é a condição, o critério, já o intervalo que eu quero somar. Então, qual é o intervalo que eu quero somar? É lá na tabela de despesas o campo valor total. Então, é lá na tabela de despesas o campo total, tá?
ponto e vírgula, intervalo e critérios. Ó, intervalo do critério 1, ponto e vírgula, critério do intervalo 1. E assim eu vou tendo intervalo do critério 2, intervalo do critério 3, critério 3. Aí tantos critérios eu puder fazer, tá? Neste exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu tenho dois critérios, o mês e a empresa. Então, isso significa que nós temos ali março, né? Então, tem que ser este e este aqui, tá? Aqui eu estava com a função aberta. Tem que ser este mês e tem que ser esta empresa aqui. Que empresa? A empresa que eu estou escolhendo aqui, ó. Tá? Então, se eu pegar lá o... mas isso aqui eu consigo ver lá na tabela dinâmica, é verdade. Consegue ver na forma de tabela. Aqui eu consigo ver na forma de formulário, de forma organizada e numa distribuição do jeito que eu quero e da forma que eu quero. Tá? Por isso que é o objetivo do formulário. Mostrar as informações tabuladas de uma forma diferente, com uma interface que dê a sensação de ser o quê? Um sistema, tá? Eu até tinha feito para vocês olharem a diferença do efeito desse negócio. Será que eu ainda tenho? Aqui, tem. Então, o que vocês acham que é isso daqui? É o Excel, né? Que vocês já viram lá. Mas veja que o Excel está todo peladão, digamos assim, tá? Eu tirei lá a barra de opções, eu tirei a barra de fórmula, tirei os cabeçalhos das colunas, os cabeçalhos das linhas, tirei um monte de coisa. Então, o formulário me permite fazer isso, que eu dê aparência ao Excel como se fosse um outro programa, e não o Excel em si. Então, você já conhece o formulário lá, já viu, então consegue identificar. Mas se chegar alguém aqui diferente, de outro curso, e olhar aqui, ele vai começar a pensar, não, isso aqui é um sistema. Aí ele começa a ver, onde é que tem Excel aqui? Não, não tem Excel aqui. Não... Ah, e ali no nome, achou Excel. Então, ele só vai se dar conta que aqui é o Excel quando ele chegar lá. E ainda assim, se ele souber o que significa essa barra de título aqui. Se ele não souber que é isso daqui, ele vai ter dificuldade. Por quê? Porque não é esta cara aqui do Excel. Tá? Aí eu tenho outra. Ó, aqui eu já tenho a barra de opção mostrada. Então, aqui já facilita. E aqui a barra de fórmulas, a barra de cabeçalho, tanto da coluna quanto da linha. Então, aqui já fica mais fácil. Ó, já não está tudo branco lá, já tem a sinalização das linhas. Tá bem? Então, aqui já fica mais fácil de identificar. Não, isso aqui é o Excel. Ou seja, está no modo restaurado, tá? E não está no modo expandido, tá? E aqui o Excel normal. Então, a imagem é a mesma, tá? O arquivo é o mesmo. O que está mudando? Está mudando é que eu estou começando a omitir ou a expandir as coisas, tá? Ó, maximizado e aqui minimizado ou restaurado, tá? Aqui, ó, com toda a área já em branco e aqui somente focado. E aqui, então, não tem nada. Só o formulário que interessa, tá? Então, o objetivo do formulário é esse, dar esta aparência à planilha, tá bem? Então, voltando aqui. É o que ele está fazendo. Ele está somando o quê? Está somando lá o V total somente se essas duas condições forem verdadeiras, senão não vai, tá? Então, quando eu escolher aqui, ó, Big, Big não teve gastos em março, tá? Então, em março, eu gastei isso aqui tudo. Aqui eu acho que está pegando só do... Aqui está pegando só do Bito, ó. Então, aqui... Aqui é o total, tá? Do Bito. Aqui é o total do Bito no mês, que pode ser o mesmo total lá, tá? Agora me achei aqui. E esta aqui é a despesas do mês de todas as 4 empresas, tá? Então, eu tenho 3 valores aqui distintos. Porque aqui eu tenho o total de toda a minha tabela. E aqui, o percentual que isso daqui representa sobre o total. Então, esse campo aqui chama-se totais. Foi a nossa primeira ideia lá.
A gente não tinha definido empresa, não tinha definido período nem nada. E o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou trabalhando com data. Como assim está trabalhando com data? Estou trabalhando com data. O mês é data, tá? Então, onde é que essa data está? De onde ela surgiu? Daqui, ó. Dessa data aqui. Então, lá nós temos funções de data, não temos? As funções de data e hora são abordadas na unidade 4, que está mais adiante aqui, ó. Cálculos de horas e minutos, funções de data e hora, tá? Então, aqui nos slides, vocês podem também ver a sintaxe de cada uma delas. Mas por que então que eu não usei aqui diretamente, ó, essa data aqui? Porque Excel não é perfeito, tá? Ele não é perfeito. Então, porque a data para ele é um valor. Ele mostra nesse formato porque tem uma formatação mostrando esse valor. Porque se eu botar, por exemplo, aqui geral, ó, olha o que acontece. É um número. Esse é o verdadeiro valor da célula, né? 44.277. Tá? Esse é o valor verdadeiro da célula. Tá, então por que ele mostra? Porque daí deu um formato, ó, data abreviada. Tá? Então, eu não consigo extrair lá desse valor mês e tudo mais, eu tenho que formatar. E o Excel, em certos momentos, ele não trabalha direito com essas trocas, eu não consigo acessar isso direto. Então, por isso que eu estou botando isso aqui fora. Ó. Eu estou trazendo para cá essa informação. Então, aqui é o nome fantasia, e aqui, ó, o mês de L4. O mês de L4, quem é? Esse cara aqui. Mas da onde está buscando isso aqui? Ó? Lá da minha base de dados. Tá? Porque eu não consigo pegar, extrair lá direto, lá na minha data, esse valor, porque ele não é um valor, ele é um número. Eu só estou vendo uma data lá porque esse número tem uma representação de formatação na forma de data. E aí consigo enxergar, tá? Por isso que não dá para trabalhar numa coisa e outra. Então, alguns momentos no Excel a gente vai ter que dar uma driblada nele para chegar onde a gente quer, tá? Eu já estou indo um pouquinho além daquilo que estava programado para vocês, tá bem? Mas o importante é vocês saberem o seguinte, ó, que vocês têm alternativas para resolver os problemas que o próprio Excel gera para vocês, tá? E que até hoje não foi solucionado esse problema de não achar uma solução para isso. Então, o que eles fizeram? Criaram funções para eu resolver esse problema, tá? Então, lá no link lá de data e hora, lá vocês têm vários exemplos lá. Vocês acham vídeo no YouTube, assim, falando aos montes sobre funções com data e com hora, tá? Então, se está lá, não vou perder meu tempo aqui com vocês, tá? Então, aqui faz a despesa, aqui a total, e dá total aqui só as despesas de março. E no Bito, as despesas de março do Bito, tá? Ó, tem fevereiro? Ó, não tem, tá? Não tem. Março tem, janeiro não tem. Big, Colonial, não tem nenhum, só tem março e abril, né? Então, lembrando, aqui são todas as despesas de março e aqui somente em março eu gastei isso aqui lá no colonial. E aqui é o total de todos os meses acumulados, que seria acumulado do ano, tá? E desse total aqui, esse é o total gasto com o colonial, que são as despesas de março e abril, tá? Então, se eu pegar esse valor aqui, vamos tirar a prova dos 9, hein? Vamos lá. 787 com 29. 339 com 91. Igual a soma desses caras aqui. Bateu. Tá? Então, está funcionando a tabela.
a fórmula, inclusive. Aqui deu 20, lá deu 21. Não sei onde é que está o erro aí. Vamos formatar para ver se tem alguma coisa a ver aqui. Não sei, está dando uma diferença aí de 1 centavo. E eu não vou me preocupar com isso, tá? Então, aqui 11,27, 11,27,20, tá bom? Não vou me preocupar mesmo. O que é importante aqui? A verificação, tá? Então, o colonial, ó, não tem despesa em janeiro e não tem despesa em fevereiro. Então, ele tem em março e tem em abril. Esta célula mostra todas as despesas do colonial no mês. Então, se em março ele teve X e em abril teve Y, a soma de X e Y tem que dar o valor total. Então, está batendo aqui. Significa que as fórmulas que eu utilizei aqui nessa planilha estão corretas, tá? Então, eu tenho essa mania de fazer a verificação daquilo que teoricamente teria que dar certo, tá? Mas é uma forma de eu ter tranquilidade na aplicação da forma que eu estou construindo. Porque eu estou usando funções para construir uma fórmula, tá? E elas têm que bater, ó. Tem intervalos, tem critérios, e as coisas têm que bater direitinho, e estão batendo, tá bom? Fechou? Isso é o que eu queria ver hoje com vocês, tá? Ver as funções soma-C e a função soma-CS, tá? E vocês encontram isso lá no Moodle. Dá um significado para esses objetos de formulário aqui, tá? Qual é o sentido de eu ter isso daqui, tá? Então, tem um significado. Eu poderia, como eu disse, aumentar isso daqui. Não vou fazer isso, porque isso demanda muito tempo, tá? E aí perde o significado da aula, tá? Então, esses seriam os formulários. Outra coisa que eu fiz, eu poderia também aqui colocar, como eu fiz aqui, ó, que eu chamei, ó, de C texto mesa, aqui C texto empresa, eu poderia chamar de C mês consulta e C empresa consulta. E aqui no lugar do F12 e do F13, eu colocaria o nome da célula, tá? Então, eu estaria fazendo uma melhor estruturação das minhas referências, tá? Então, é o que eu vou fazer agora aqui, ó. Então, eu vou chamar de C mês, opa, C mês consulta, e aqui C empresa consulta. Ah, mas vai ficar maior, não tem importância. Pelo menos eu vou saber o que significa. Então, aqui, ó, em F12 é o mês. Então, aqui, ó, C mês, só dá um tab e tá pronto. Não muda nada. Aqui o F12. A gente é o F12. Vou colocar C, empresa. Empresa. Ah, tem um H2 lá, por isso que não tá pegando. C, empresa consulta. Fechou. Tá? Então, ó, não tem diferença? Não, não tem. Tá? O que está faltando aqui? Está faltando eu colocar aqui, né? Aqui é ser, ali não é empresa, ali é mês. Empresa é aqui. Aqui é mês. Agora sim. Aqui sim que é ser empresa. Empresa consulta. Pronto, resolvido o problema. Tá bem? Ah, por que aqui ele aceitou eu usar referência e aqui ele não aceitou? Porque aqui é um objeto de formulário e aqui é uma célula. Tá? Simples. Embora a célula esteja dentro da estrutura de um objeto de formulário, ela continua sendo uma célula. Olha lá, ó, essa aqui é a D6. Por isso que eu consigo usar a referência
estruturado aqui, tá? Por causa disso. Fechou? Ficaram com alguma dúvida sobre formulários? Agora tem um significado, não é só mostrar as coisas. Eu pego as informações e faço contas com elas, tá? Ah, mas por que que não botou? Para não dar trabalho, gente. Para não botar um. Ah, por que não botou a moldurinha? Para não dar trabalho. Quanto menos coisa, melhor, tá? E daí eu me atenho só ao que é importante, que é desenvolver a teoria com vocês. Eu acho que era isso. Não tem mais nada? Não, não tem mais nada. É isso aí. Muito bem, pessoal. Quando vai ser a avaliação? Sem ser na semana que vem, na outra. Vamos pegar aqui o cronograma de vocês. Ah, eu já tenho aqui. Então, aqui, um cronograma. Ó, nós estamos na semana 10 aqui, tá? Aqui é semana, tá? Não é o início da semana, não é quantidade de aulas online que a gente tem, tá? A gente teve ontem, dia 10, e temos hoje, dia 11. Mas eu não estou contando o número de horas aulas, eu estou contando as semanas e quando elas começam, tá? Então, semana que vem, eu vou fazer uma revisão geral de todos os saberes desenvolvidos, já fazendo uma preparação para vocês para avaliação. Então, já vou ver os recursos, retomar os recursos já, prevendo a execução da avaliação do dia 24. Tá? Do dia 24. Aí, no dia 31, é a reavaliação. É para quem não conseguiu passar. Então, é para quem não conseguiu fazer as atividades, aí envia ou ajusta as atividades, e quem não conseguiu passar na prova, me fará uma nova prova, tá? Então, esta é a reavaliação. Gente, se não conseguiu nenhuma das duas, aí não tem o que fazer, tá? Então, semana que vem será somente para a gente nos prepararmos para a prova, tá bem? E na outra semana do dia 24, então a gente faz efetivamente a prova. Suzano, o valor da avaliação é 10, tá? Ou 100. E aí depois eu converto lá no acadêmico, né? É 100. Então, para ter aprovação, no mínimo 60, né? A avaliação, a nota de vocês é a mesma do quando a gente tinha aula presencial, tá? Não muda nada. Só que lá eu tinha duas avaliações, da primeira etapa e da segunda etapa. Então, eu estou considerando aqui a primeira etapa a nota das atividades, porque ainda tem que botar isso lá no Moodle. Lá eu ainda tenho a primeira e a segunda etapa, tá? Eu tenho que fazer duas vezes a mesma coisa lá, porque a turma lá está dividida, não está integral como está aqui. Então, lá eu ainda tenho a turma A e a turma B. Eu tenho que fazer duas vezes a mesma coisa. Então, como eu tinha lá no presencial, eu tinha uma avaliação na primeira etapa e uma avaliação na segunda etapa, então a primeira avaliação de vocês são as atividades. Olha que barbada que eu estou dando para vocês. Tá? E alguns ainda erraram a atividade e tiveram a opção de corrigir, ou seja, para manter lá em cima a nota. Mas vejam bem, não é média. Nas duas avaliações, vocês precisam ter no mínimo 60. Então, não adianta tirar 100 pontos lá na atividade e tirar 40 na avaliação, porque não vai passar, porque está 40 e não 60. Tá, Suzana? Não, Suzana, são duas etapas, tá? Isso por causa do acadêmico, tá? Da forma como a organização didática da instituição exige que eu faça a avaliação de vocês. Eu tenho que ter pelo menos duas avaliações. A forma como eu vou aplicar a avaliação, aí é por minha conta,
Aí eu que defino a forma que eu vou avaliar vocês, com prova, com atividades, com trabalho. Então, tem uma prova e tem atividades, que seriam os trabalhos, tá? E eu dividi justamente esses trabalhos que é para vocês. Vocês fizeram todos os trabalhos, entenderam tudo que fizeram lá, fazer a prova é tirar de letra, tá bem? É tirar de letra. Então, para aqueles que ainda não me entregaram os trabalhos, o limite para vocês é a semana do dia 24, tá? Até o dia 24. Por quê? No dia 24, na semana de 24, eu vou fazer o fechamento das notas. E aí eu já vou saber quem passou e quem reprovou, tá? E aí, não estando aqui com as atividades, gente, automaticamente entra em reavaliação, tá? Aqui é o meu limite, ó, são as 12 semanas que eu tenho aqui. Passou disso, eu já não tenho mais o que fazer. Já encerrou, deu para a bola, tá? Aí eu tenho uma semana só para entregar, fazer o fechamento, a entrega dos diários de vocês, das notas, tudo, tá? Eu vou deixar isso registrado que eu vou falar agora. Outra coisa que me pergunta, e a presença, professora? Olha, gente, eu não considero presença na distância, tá? E quem não assiste às aulas? Pode olhar o vídeo depois, tá? Muitos não me fazem pergunta aqui, não tiveram dúvida. Tá bem, aprenderam, assimilar, fechou a conta. Vamos para a próxima. E aí quem vai assistir depois? Também não tem dúvida, entendeu? Fechou. Não é porque não veio aqui assistir a minha aula que eu vou dar falta para ele, tá? Então, eu não considero falta quando eu dou aula à distância, tá bem? Eu não considero falta. Então, nem mesmo o Alisson lá, que faz dias que não aparece, não vou botar falta para ele lá, tá? Simplesmente eu não vou colocar nada. Eu vou colocar lá a data que foi dada a aula e quais são os saberes que eu desenvolvi na aula. Pronto, acabou, não tem mais nada. Não tem presença, não tem falta, não tem nada. Tá? E eu também não levo isso em consideração quando eu estou avaliando vocês. Se fosse assim um curso, né, completo e tudo mais, bom, aí já seria diferente, né? Se tivesse, por exemplo, momentos presenciais e momentos à distância, aí daria para considerar os momentos presenciais como presença, como se faz em EAD, né, dos cursos oficiais do Instituto. Tem a aula presencial. Bom, se tu não vai, tu leva a falta. Mas a gente não tem uma aula presencial aqui, são todas online. Então não tem que fazer falta, nem nada. Porque tudo que eu vou dizer vai estar tá sendo gravado aqui. E aí vocês, em outro momento, podem olhar e vocês têm lá o contato, tem os horários de atendimento, seja o que for, e vocês vão tirar dúvida de um jeito ou de outro. Então tá tudo certo, sem falta. O que vai constar lá é somente a nota de vocês. Então, a princípio, todos estão presentes. Mas tem que ter nota para conseguir a aprovação na PNP, tá? Mais alguma dúvida sobre esse assunto? Tudo certo, professor, tudo esclarecido. Então tá, gente. Já são 10 para as 3, vocês têm aula às 3 horas. Então, eu já fiz o complemento da aula de ontem, que eu queria fazer o fechamento dos formulários. Já vi as funções que eu queria ver com vocês, todas elas, que são as mais importantes, as mais usuais. E podemos encerrar por hoje. Estão liberados. Boa tarde, professor. Boa Até semana tarde. que vem, obrigada. Tá certo, valeu. Até semana que vem. Até semana Tchau, que vem, boa se Deus tarde. quiser. Boa tarde. Tchauzinho.